Projeto Simhat Torá. Judaísmo para mulheres. Estudo da primeira Parashá, Bereshit. Este shiur é dedicado por Verônica Costa Carvalho em homenagem à memória do seu pai, Luiz Gonzaga da Costa Carvalho. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma das histórias mais intrigantes de toda a Torá é o relato sobre a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Deus colocou Adão no jardim do Éden e fez com que todas as árvores, agradáveis à vista e boas em comer, crescessem ali para ele. No jardim do Éden, havia também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus proíbe o homem de comer da árvore do conhecimento, avisando a ele que no dia em que ele comesse dessa árvore, ele morreria. Como sabemos, Adão e Rava comem da árvore do conhecimento, mas não morrem, pelo menos não no mesmo dia. A Torá registra que Adão realmente vive até uma idade extraordinariamente avançada, de quase 1000 anos. Parece então que a serpente está correta ao responder à mulher com as palavras: você certamente não morrerá, pois Deus sabe que no dia em que você comer dela, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso leva a outra dificuldade. Como a entendemos a capacidade de distinguir entre o bem e o mal? Isso representa uma vantagem em vez de uma deficiência. Portanto, não está claro porque Adão não foi criado com essa habilidade. Por que a aquisição deste conhecimento precisa envolver pecado e punição? Uma terceira questão é a aparente contradição entre o primeiro e o terceiro capítulo de Bereshit, sobre a essência do homem e a maneira como ele se assemelha a Deus. No capítulo 1, somos informados de que o homem foi criado, expressa e deliberadamente à imagem de Deus. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança, para que tenha domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre os animais, e sobre toda a terra, e sobre cada coisa rastejante que se arrasta sobre a terra. Então, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No entanto, no capítulo 3, descobrimos que a semelhança entre o homem e Deus tem sua origem no pecado de comer da árvore do conhecimento. Como diz a serpente à mulher, como o próprio Deus afirma no final do capítulo. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Além disso, devemos perguntar: se Deus não queria que o homem fosse capaz de distinguir entre o bem e o mal, por que razão ele plantou a árvore do conhecimento no jardim?
Qual era o propósito desta árvore no esquema geral da criação? A mesma pergunta surge em relação à árvore da vida. Por que razão foi plantada, se não havia intenção de oferecer ao homem a vida eterna? E uma quinta pergunta. Se Deus realmente não queria que o homem soubesse a diferença entre o bem e o mal, o que o impedia de simplesmente negar-lhe essa capacidade? A punição de Deus sobre a terra, depois do pecado, foi que a terra, que originalmente deveria produzir todo tipo de bondade, sem a necessidade de qualquer esforço, agora produziria apenas espinhos e abrolhos. A punição para a mulher era que a experiência do parto, que originalmente deveria ser sem dor, agora acarretaria tristeza. A cobra foi punida, passando a ter que ir de bruço, rastejando. Da mesma forma, certamente, Deus poderia ter punido o homem com a retirada da capacidade de distinguir entre o bem e o mal, que havia sido adquirida pela transgressão da ordem de Deus. Abravanel explica o seguinte, que esta paraxá é explicada por algum dos comentaristas de acordo com o significado claro do texto. Esse é o caminho adotado por Rashi e Ramban, e Ezra também. Ele segue essa mesma abordagem. Em sua afirmação de que os eventos aconteceram como são descritos. A outra abordagem sustenta que esta história não deve ser entendida literalmente e que nada disso realmente aconteceu, mas que é totalmente alusão e alegoria. Esta é a maneira que Ramban explica. E é também, na verdade, o caminho de Ezra. E esse é o seu segredo. Halbag explica desta forma, também em seu comentário sobre a Torá, junto com todos aqueles que seguem a sua abordagem e observem os seus ensinamentos. Ramban, um dos maiores comentaristas no nível claro do texto, lida apenas com algumas das difíceis questões colocadas por essa paraxá. E mesmo aí, suas explicações falham em fornecer soluções completas para as dificuldades. Sobre a questão da essência da árvore do conhecimento, do bem e do mal, Ramban rejeita a abordagem daqueles comentaristas que argumentam que conhecimento do bem e do mal se refere ao impulso sexual e que era comer da árvore do conhecimento que introduziu esse desejo no homem. E ele ressalta que as palavras da serpente indicam que o conhecimento do bem e do mal em si representa algum tipo de semelhança com Deus. E sereis como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Não podemos simplesmente interpretar a declaração da serpente como engano, visto que o próprio Deus testifica, após o pecado, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Na opinião de Ramban, a natureza original do homem o levou a fazer o que ele deveria fazer, como as hostes celestiais, que operam de acordo com a natureza
imbuída nelas no momento da sua criação, sem desejo ou sentimento. Como resultado de comer da árvore do conhecimento, o homem adquiriu a qualidade de ter sua própria vontade, independente para fazer coisas que lhe pareciam boas e evitar fazer coisas que lhe pareciam mais. Esta vontade, em certo sentido, é uma qualidade divina. Deus age de acordo com sua vontade. Mas em outro sentido, é problemática para o homem, uma vez que ter sua própria inclinação, desejos, vontade, interfere na realização do seu natural, divinamente. Natureza e propósito inerentes ascendidos. O problema com a explicação de Rambam é que ela parece envolver um paradoxo. Se antes de comer da árvore do conhecimento, o homem não tinha vontade e desejo independentes e agia de acordo com sua natureza dada por Deus, então é impossível entender como ele poderia ter pecado e comido da árvore do conhecimento. Na verdade, qual seria o sentido de comandar-lhe qualquer tipo de comando ou impor qualquer tipo de proibição em primeiro lugar? Além disso, a própria Torá testemunha. Ela viu que a árvore era boa para comida e um deleite para os olhos. Isso parece indicar que antes mesmo de comer a fruta, a mulher experimentou algum tipo de desejo, fez algum tipo de distinção entre o bem e o mal. Rambam também fala sobre a relação entre a advertência de Deus, de que no dia em que você comer, com certeza morrerá, e o fato de que Adão e Rava não morreram no dia em que comeram da fruta. Rambam cita, à vista de Hazalque, se não fosse pelo pecado de Adão, ele teria sido imortal. E foi comer do fruto da árvore, do conhecimento, que introduziu a morte. Este é o significado da punição. Certamente você morrerá. Antes do pecado, o homem não estava destinado a morrer. Outra explicação que Rambam cita é que o aviso, no dia em que você comer dele, certamente morrerá, significa: você será merecedor da morte. E Deus executará esta punição a qualquer momento que ele achar adequado. Algum dia antes da hora originalmente designada para a sua morte. Ambas as explicações oferecidas por Rambam requerem maiores explicações. A explicação de Hazal é problemática porque é a árvore da vida que faz o homem viver para sempre. Assim, como antes de comer da árvore do conhecimento, o homem não possuía a habilidade de distinguir entre o bem e o mal. Antes de comer da árvore da vida, ele não era imortal. Sabemos que a expulsão do homem do jardim do Éden e o posicionamento dos querubim
da entrada do jardim, visam negar a ele qualquer possibilidade de comer da árvore da vida e viver para sempre. Para resolver essa dificuldade, devemos postular que o homem foi originalmente concebido para viver para sempre e que foi comer da árvore do conhecimento que introduziu a morte e a mortalidade. No entanto, a árvore da vida tinha o poder de reparar os danos e corrupção causados pela ingestão do fruto da árvore do conhecimento, restaurando o homem ao seu estado original de imortalidade. Visto que Deus havia estipulado que no dia em que você comer dele, você certamente morrerá. Em outras palavras, aquele homem não seria mais imortal. Sua expulsão do jardim tinha como objetivo impedi-lo de reverter este veredito divino por comer a árvore da vida. Esta segunda explicação, oferecida por Rambam, também apresenta dificuldades, porque, em última análise, o homem não morreu, nem imediatamente e nem logo após o pecado. Na verdade, ele viveu até a idade de 930 anos, que estava além da idade média dos contemporâneos. Onde está então a sentença de morte que foi imposta a ele? O texto parece indicar que sua punição não foi a morte, mas sim o trabalho duro. Amaldiçoada é a terra por causa de ti. Na tristeza comerás dela todos os dias da tua vida, e ela produzirá espinhos e abrolhos para ti, e comerás as ervas do campo. Pelo suor do seu rosto você come o pão, até o seu retorno à terra, porque dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Na opinião de Abravanel, Deus proibiu Adão de comer da árvore do conhecimento, enquanto a árvore da vida era uma das árvores cujos frutos ele originalmente tinha permissão para comer. A árvore da vida, segundo Abravanel, evitou o envelhecimento e a morte. E se não fosse o pecado do homem, ele teria vivido para sempre, pois estava rodeado das melhores condições e ideais em termos de alimentos, ar, água, proteção divina e etc. Que impedia qualquer doença ou qualquer outra causa da morte. Mesmo o envelhecimento natural seria evitado, graças à propriedade curativa da árvore da vida. Foi apenas a remoção do homem do jardim do Éden e da árvore da vida que gerou uma situação na qual ele acabaria morrendo, já que agora ele estava separado das condições ideais que nutriam a sua existência. Ele agora teria de despender enormes quantidades de energia, tanto física, com o suor da sua testa, e espiritual, na tristeza, em sua batalha contra o solo, que produzia espinhos e abrolhos. Isso é o que acabou resultando em sua morte e retorno à terra de onde ele havia sido tirado.
A explicação de Abravanel parece responder a várias perguntas. Porque Deus plantou a árvore da vida no jardim. O significado do aviso: no dia em que você comer, certamente morrerá. Como tudo isso se encaixa com o fato de que Adão viveu quase 1000 anos? Como a punição que ele realmente recebeu está de acordo com a punição original prometida? Porque a proibição se aplica apenas à árvore do conhecimento e nada mais. No entanto, ainda temos que explicar a conexão entre o pecado de Adão e sua expulsão do Jardim do Éden. De acordo com a explicação de Abravanel, teria sido apropriado para a Torá afirmar que a punição de Adão, na esteira do seu pecado de comer da árvore do conhecimento, foi a expulsão do Jardim do Éden, que o distanciava da árvore da vida e das condições ideais para a sua existência. Na verdade, o que o texto nos diz é que sua punição foi que com o suor da sua testa comereis o pão. Enquanto a expulsão do jardim visa apenas impedi-lo de se tornar ainda mais semelhante a Deus, comendo da árvore da vida e viver para sempre. Como o texto testemunha, o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma dela, e viva para sempre. Então o Senhor Deus o enviou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo de onde ele havia sido tirado. E ele expulsou o homem, e ao leste do jardim do Éden, ele colocou o querubim, com a lâmina brilhante da espada giratória, para guardar o caminho para a árvore da vida. No entanto, Abravanel explica que a expulsão do jardim do Éden é em si a punição de comer da árvore do conhecimento, uma vez que as condições decorrentes, como o suor da sua testa, comerás o pão, na tristeza comerás e produzirás espinhos e abrolhos para você. Tudo acontece somente se o homem não estiver no jardim do Éden, onde seu alimento o aguarda sem a necessidade de qualquer esforço, já que todo o jardim está cheio de árvores que produz bons frutos, que bastam para a sua alimentação. Este é o significado do versículo. E o Senhor Deus o enviou ao jardim do Éden para lavrar a terra de onde foi tirado. A expulsão do jardim vem cumprir a punição, mas no que diz respeito à árvore do conhecimento, a explicação de Abravanel também nos deixa com algumas dificuldades. Ele rejeita a visão de Rambam, que antes do pecado, Adão não tinha vontade e livre escolha, uma vez que isso é da própria essência do homem, e se ele não tivesse vontade e livre escolha, então não teria sentido ordenar a ele qualquer coisa, como discutido acima. Em vez disso, Abravanel concorda com a visão que é rejeitada por Rambam, que a fruta tem o efeito de intensificar o apetite sexual. Ao seu ver, Deus plantou essa árvore do jardim porque ela tinha um efeito positivo se olhado ou tocado. Isso bastava para despertar o homem a ter relações sexuais com sua esposa, a fim de se reproduzir. Assim, o fruto foi feito para ser olhado e tocado, mas comer dele
trouxe um desejo intenso que levou ao pecado e fez com que o homem se desviasse do seu propósito divinamente dado. E por isso foi proibido. Abravanel explica que foi por essa razão que foi chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, já que uma pequena parte do seu efeito era benéfico para o homem, mas comer dela, de forma que o seu efeito fosse muito forte, era mal. Isso também explica a advertência de Deus, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Porque comer do fruto da árvore prejudica o equilíbrio necessário para o bem-estar do homem e, inevitavelmente, atingirá a sua imortalidade, levando-o a morrer. Até agora, parece que Abravanel deu um tratamento completo à questão de por que Deus plantou a árvore do conhecimento no jardim, se é que era proibido comer dela. No entanto, ao abordar a questão, Rambam, isto é, tentar explicar como a descrição "você se tornará como Deus", pode estar se referindo à intensificação do impulso sexual. Abravanel encontra dificuldades e propõe várias explicações, todas elas insatisfatórias. Ele propõe primeiro que comer o fruto da árvore do conhecimento causará um aumento do desejo sexual, o que levará ao nascimento de filhos e filhas, e isto fará com que o homem se pareça com Deus. Na medida em que cria novos seres e aumenta a quantidade da vida no mundo. O problema com isso é que, de acordo com Abravanel, pela própria visão, Adão e Rava podiam ter filhos antes mesmo de comerem da árvore. Na verdade, a simples visão da árvore, ou tocá-la, bastava para esse propósito. Portanto, não está claro como o aumento do desejo sexual após o pecado os torna mais parecidos com Deus. A expressão "seus olhos foram abertos" também é explicada por Abravanel de uma maneira forçada, que está muito longe do sentido claro do texto. Ele sugere que agora os olhos do homem foram abertos para a beleza de sua esposa, de forma que ele sentiria desejo por ela. Outra interpretação proposta por Abravanel é que o versículo "eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal", na verdade, significa uma pergunta. O homem foi criado à imagem de Deus, como um de nós, a fim de conhecer o bem e o mal, o que é uma inclinação ao materialismo e ao desejo físico. De acordo com essa visão, o conhecimento do bem e do mal não é uma qualidade em virtude da qual o homem se assemelha a Deus. No entanto, essa ideia pode ser aplicada apenas neste versículo, mas não nas palavras da serpente à mulher, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, te abrirás os teus olhos e te tornares como Deus, sabendo do bem e do mal. Abravanel propõe uma terceira interpretação, que o versículo é formulado de forma abreviada. E o que Deus está dizendo é que, originalmente,
o homem foi criado como um de nós, conhecendo o bem e o mal, no sentido intelectual e espiritual positivo. Mas agora ele é inclinado a um conhecimento materialista do bem e do mal. De acordo com a explicação de Abravanel, do significado de comer da árvore do conhecimento. E, portanto, não há possibilidade agora de deixá-la no Jardim do Éden, onde há vida eterna. Ele deve ser mandado embora para cultivar o solo de onde foi levado. Aqui, novamente, é difícil entender a conexão entre essa interpretação e as palavras da serpente. Portanto, pareceria mais razoável postular que o conhecimento do bem e do mal é de fato uma característica positiva. E é de fato um traço, em virtude do qual o homem se assemelha a Deus. Mas nesta paraxá, neste primeiro mandamento dado ao homem, a Torá está ensinando uma lição fundamental sobre todas as mitzvot da Torá. Aprendemos que devemos obedecer ao mandamento de Deus, mesmo que pareça que nos causará dano, ao passo que transgredi-lo pareceria trazer grandes benefícios e vantagens. Estamos comprometidos com o mandamento de Deus, mesmo se acreditarmos que colocá-lo de lado nos fará avançar e desenvolver nosso potencial em direções positivas. Talvez possamos até dar um passo adiante e dizer que a proibição de comer da árvore do conhecimento foi uma proibição temporária, destinada a um teste para Adão. Ao invés de uma indicação de que Deus pretendia que o homem permanecesse para sempre, um ser incapaz de distinguir entre o bem e o mal. Talvez continuemos até hoje a pagar o preço de ter adquirido a habilidade de distinguir entre o bem e o mal, por meio do pecado e contrário ao mandamento de Deus, em vez de por iniciativa própria de Deus em seu tempo escolhido. Apesar de todas as explicações oferecidas, muitos de nós ficamos com a sensação de que as perguntas que surgem dessa paraxá são melhores do que as respostas.